Prova de Leyden, Eletromagnetismo, Luz de galvânico. Esses foram alguns temas abordados no vídeo passado. Se você ainda não viu, vou deixá-lo nos cards. Essa é a parte 2 da história da eletrônica, a continuação do vídeo anterior. André Ampère demonstrou que existiam efeitos magnéticos em torno de condutores percorridos por correntes e que tais condutores se atraíam e se repeliam do mesmo modo que os ímãs permanentes. É como se o condutor virasse um ímã ao ser percorrido por uma corrente. Vamos entender um pouco melhor. Digamos que tenhamos dois ímãs com polaridades opostas, igual você vê aí. Na verdade, temos polaridades iguais aí. Nesse caso, a repulsão. No próximo caso, teremos atração, porque temos os ímãs com polaridades opostas. Ocorre então a atração. No período de 1826 a 1827, um físico alemão, Georg Ohm, apresentou uma importante relação entre diferença de potencial, corrente e resistência, que é conhecida hoje como Lei de Ohm. Para entender a Lei de Ohm, podemos visualizar um gráfico de tensão por corrente. O coeficiente angular dessa reta corresponde à tensão dividida pela corrente. Esse coeficiente angular é a resistência elétrica, uma propriedade elétrica encontrada em resistores, que permite definir, por exemplo, uma corrente que passa em determinado circuito, dada uma tensão de entrada. Voltando à lei de Ohm, para provar que a resistência é constante nesse gráfico, vou pegar os pontos distintos. O primeiro ponto é 4 e 0,04. Quando substituímos nessa fórmula, percebemos que o valor é de 100 ohms. Escolhendo mais outros dois pontos aleatórios, como 6 e 0,06, substituindo também temos 100 ohms. Essa lei de Ohm, por mais simples que pareça, é uma importante lei de eletrônica. Em 1831, o físico inglês Michael Faraday demonstrou sua teoria sobre indução eletromagnética por meio de uma corrente variável em uma bobina, que podia induzir uma corrente variável em outra bobina, mesmo que as duas bobinas não estivessem diretamente conectadas. Hoje podemos encontrar esse princípio em transformadores, que possui o primário isolado galvanicamente do secundário, sendo que a corrente induzida no secundário é devido ao campo magnético gerado no primário. O professor Faraday também trabalhou extensamente no desenvolvimento de um dispositivo destinado a armazenar cargas elétricas, que ele denominou condensador, conhecido atualmente como capacitor. É de Faraday a ideia de introduzir um dielétrico entre as placas de um capacitor para aumentar sua capacidade de armazenamento. James Clerk Maxwell, professor escocês de filosofia natural, realizou uma análise matemática extensiva para desenvolver o conjunto de equações conhecidas atualmente como equação de Maxwell, que coroou os esforços de Faraday, pois relacionou os efeitos elétricos e magnéticos. Maxwell também desenvolveu a teoria eletromagnética da luz em 1862, que, entre outras coisas, revelou que as ondas eletromagnéticas se propagam no ar à velocidade da luz. Em 1888, um físico alemão chamado Heinrich Hertz, por meio de experiências, comprovou as predições e equação de Maxwell. Na metade do século XIX, o professor Gustav Robert Kirchhoff apresentou um conjunto de leis sobre tensões e correntes em circuitos elétricos, que são aplicadas em todas as áreas da eletricidade. Em 1895, outro físico alemão descobriu ondas eletromagnéticas de alta frequência, que é chamada hoje de raio-x. No final do século XIX, um número significativo de equações, leis, relações fundamentais já havia sido estabelecido. Vários campos de estudo, incluindo eletricidade, eletrônica, geração e distribuição de energia elétrica e sistemas de comunicação, também começaram a se desenvolver seriamente. O princípio exato da eletrônica
é uma questão em aberto. Algumas vezes está relacionado com os primeiros trabalhos, no quais cientistas aplicaram a diferença de potenciais em eletrodos implantados em invólucros de vidro, os quais se tinha criado um vácuo. Muitos, entretanto, preferem associar esse início a Thomas Edison, que descobriu que quando a lâmpada estava acesa e uma tensão positiva era aplicada ao eletrodo, uma corrente elétrica aparecia no circuito. Fenômeno esse que, em 1883, ficou conhecido como Efeito Edison. No período que se seguiu, foi dada grande atenção à transmissão de ondas de rádio e ao desenvolvimento de aparelhos transmissores e receptores. Em 1887, Hertz, durante suas tentativas de verificar os efeitos previstos pelas equações de Maxwell, efetuou em seu laboratório a primeira transmissão de ondas de rádio. E em 1896, Guglielmo Marconi, que frequentemente foi chamado de pai do rádio, demonstrou utilizando uma antena aterrada que sinais eletrônicos poderiam ser enviados sem a utilização de fios a distâncias razoáveis. No mesmo ano, Alexander Popov enviou o que pode ter sido a primeira mensagem radiofônica a uma distância de 300 jardas, que equivale a 274 metros. Ele transmitiu as palavras Henrik Hertz, homenageando Hertz. Em 1901, Marconi conseguiu estabelecer comunicações de rádio que cruzavam o Atlântico. Em 1904, John Ambrose Fleming baseou nas ideias de Edison para desenvolver o primeiro diodo, conhecido usualmente como válvula de Fleming, na realidade o primeiro dos dispositivos eletrônicos. Esse dispositivo teve um impacto profundo sobre o design de detectores e receptores de rádio. Em 1906, Rutherford acrescentou um terceiro eletrodo da válvula de Fleming e criou o primeiro amplificador, o triodo. Logo depois, em 1912, Edwin Armstrong construiu o primeiro circuito regenerativo para melhorar o desempenho dos receptores e depois, utilizando esses mesmos circuitos, desenvolveu o primeiro oscilador não mecânico. Em 1918, Armstrong solicitou a patente do circuito super-heterônodo, que é empregado em praticamente todos os aparelhos de áudio, televisão, e permite amplificação somente em uma banda estreita de frequência, em vez de toda a faixa de frequência do sinal recebido. Com isso, quase todos os componentes de rádio modernos estavam disponíveis, e as vendas de receptores cresceram de uns poucos milhões de dólares em 1920 para mais de 1 bilhão na década de 1930. Deu para perceber que o circuito super-heterônodo teve uma grande participação nesse sucesso, não é mesmo? Então vamos compreendê-lo brevemente. Imagine um sinal que é enviado por uma antena transmissora. Esse sinal pode ser resultado de uma mixagem, ou seja, de uma multiplicação entre os sinais modulante, que é o sinal que queremos transmitir propriamente dito, um sinal que pode ser o sinal de voz, com uma frequência mais baixa, e um sinal de portadora, que é um sinal de alta frequência, que tem o intuito de permitir a transmissão no ar em longas distâncias. Sem isso, essa transmissão só seria possível através de uma antena enorme, ou seja, o projeto de engenharia totalmente inviável. Por isso, mistura-se o sinal modulante à portadora, para obter esse sinal mixado. Essa mistura entre os sinais gera um sinal cuja característica é de uma modulação chamada modulação AM Double Sideband Suppressed Cap, ou modulação AM Double Sideband com a portadora suprimida. A característica que nos permite identificar esse tipo de modulação é a inversão de fase mostrada na figura. Mas voltando ao circuito super-heterônodo, temos uma antena que vai levar esse sinal recebido até um próximo estágio, em que haverá um mix, cujas entradas serão esse sinal recebido, que é referente a essa modulação, e vai ter também um oscilador local. Esse oscilador tem que ter três características iguais ao sinal de portadora: amplitude, frequência e fase. Isso acontece quando alguém tenta sintonizar uma estação de rádio. Quando o botão giratório é usado, a frequência do oscilador é alterada,
e quando atinge as mesmas propriedades da portadora do sinal recebido, pode gerar esse sinal na saída de alto-falantes. Mas para isso, o sinal do oscilador tem que ser igual ao sinal da portadora. É por isso que antes de chegarmos numa estação de rádio que queremos, temos aquele chiado ou outras estações que não queremos. Por causa desse conflito de frequência de portadora, temos que ter a mesma frequência. Depois de mixar os dois sinais, é hora do filtro passa-baixas, que vai fazer justamente o que? Vai atenuar as altas frequências e assim nós podemos obter o sinal que desejamos. É simplesmente fantástico tudo isso. Com todo esse processo, conseguimos obter o sinal que foi transmitido previamente pelo ar, sem utilizar uma antena gigante, só através desse conhecimento de que precisamos fazer essa mixagem do sinal que queremos enviar com a portadora, e fazendo todo esse processo para poder recebê-lo corretamente. 1930 foi o princípio exato da era da televisão. Embora os desenvolvimentos com o tubo de imagem tenham se iniciado em anos anteriores com Paul Nipkow e seu telescópio elétrico, em 1884, e com Joe Bird e sua longa lista de sucessos, incluindo transmissão de imagens de televisão através de linhas telefônicas em 1927 e através de ondas de rádio, e também teve em 1928 transmissões simultâneas de imagem e de som. Em 1932, a NBC instalou a primeira antena de televisão comercial no topo do edifício Empire State, na cidade de Nova York, e a RCA iniciou sua transmissão regular em 1939. A Segunda Guerra Mundial fez com que o desenvolvimento e as vendas diminuíssem, mas na metade da década de 1940, o número de aparelhos cresceu de alguns milhares para alguns milhões de unidades. A televisão em cores se popularizou no início da década, só de 1960. Os primeiros computadores surgiram em 1642 e podem ser atribuídos a Blaise Pascal, com sua máquina mecânica de soma e de subtração de números. Em 1673, Gottfried Wilhelm von Leibniz usou o disco de Leibniz para acrescentar multiplicação e divisão às operações. E, em 1823, Charles Babbage desenvolveu a máquina de diferenças para acrescentar as operações de seno, cosseno, logaritmo e diversas outras. Nos anos seguintes houve melhorias, mas os sistemas foram essencialmente mecânicos até 1930, quando os sistemas eletromecânicos, usando componentes como os relés, foram introduzidos. Só em 1940 que sistemas totalmente eletrônicos começaram a se tornar uma realidade. É interessante notar que ainda que a IBM tenha sido fundada em 1924, ela não entrou para a indústria de computadores em seguida, ela só entrou em 1937. Um sistema completamente eletrônico, conhecido como ENIAC, foi dedicado à Universidade da Pensilvânia só em 1946. Ele continha 18.000 válvulas e pesava 30 toneladas, mas por diversas vezes foi mais rápido do que a maioria dos sistemas eletromecânicos e anteriores a eles. Embora outros sistemas com válvulas a vácuo tenham sido construídos, foi somente depois do início da era do estado sólido que os computadores experimentaram uma grande mudança de tamanho, velocidade e capacidade. Em 1947, os físicos William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain, dos laboratórios Bell, demonstraram o transistor de contato de ponto, um amplificador inteiramente construído com materiais semicondutores, sem necessidade de vácuo, bulbo de vidro ou tensão de aquecimento para o filamento. Embora relutante no princípio por causa da grande quantidade de conhecimentos disponíveis para o projeto, análise e síntese de redes de comunicação a válvula, a indústria eventualmente aceitou essa nova tecnologia como a onda do futuro. Em 1958, o primeiro circuito integrado CI, desenvolvido pela Texas Instruments, e em 1961, o primeiro circuito integrado comercial foi fabricado pela Fairchild Corporation. É muita história para falarmos aqui sobre eletrônica, e é impossível apresentar a história da eletrônica e da eletricidade em poucos minutos. Minha intenção é mostrar principalmente alguns conceitos físicos e como a eletrônica foi evoluindo com o passar do tempo. Olhando para o passado, a gente pode pensar que nas próximas décadas provavelmente surgirão importantes contribuições inovadoras que poderão provocar
uma curva de crescimento ainda mais rápido do que o que estamos experimentando agora. A tecnologia não para de crescer, e conhecimento é uma simples fonte inesgotável. Fonte essa que é alimentada cada vez mais pela chuva de novas descobertas que cientistas brilhantes alcançam pelo seu trabalho árduo.